Dando continuidade à nossa programação, partiremos agora para mais uma importante apresentação, que será a palestra sobre o tema Famílias, o amar, o cuidar e o limite, que será ministrada pelo Dr. Capelato, mestre em Psicologia Clínica de Orientação Psicanalítica. O Dr. Ivan Capelato é mestre em Psicologia Clínica de Orientação Psicanalítica, professor convidado para o curso de Medicina da Família e da Comunidade da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Palestrante e escritor. Ele, que é uma referência no cuidado do ser humano, da família e principalmente da infância, nos deu a honra de estar aqui conosco no dia de hoje. Antecipadamente, doutor, já agradecemos esse momento em tê-lo aqui. Momento dito e sonhado várias e várias vezes pelo time da César Capoal. Por favor, doutor, a palestra do senhor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande eu estar aqui. Eu fiz parte no passado da supervisão da Fernanda e da equipe que ela tinha na época, e tive também o privilégio de fazer o diagnóstico do João, que todo mundo conhece, aos 3 anos de idade, e a gente tentar iniciar intervenções. Então, é uma honra muito grande para mim estar aqui hoje. Eu vou falar sobre a família e vou falar sobre sofrimento e as conquistas familiares que eu tive nesses anos todos, desde 1974, cuidando de famílias, enquanto os seus filhos eram cuidados por essa coleção grande de profissionais daí que hoje tem. Hoje é o 3º momento nesse ano que eu participo. Eu fui a 2 congressos e hoje esse evento aqui sobre terra, e eu discuti com colegas sobre a questão da família, sobre a questão do sofrimento familiar. Achei muito bonito aquela mãe se dispondo a cuidar do filho, lembrando que isso não é a regra. Tá? Então, eu recebi a minha primeira criança com autismo. Eu estava terminando minha formação como psicanalista e recebo na minha clínica um sujeitinho de 6 anos de idade, que veio indicado pelo pediatra, com todos esses sintomas que vocês veem, e na época nós não tínhamos acesso a tudo isso. Né? Então, o que eu percebi nele foi a dificuldade de olhar para mim, as estereotipias motoras, que eram muitas, e a dificuldade que ele tinha em casa. Não frequentava nenhuma escola, nenhuma escolinha, não se aceitava antigamente esses seres dentro do regime escolar. Então, ele tinha problemas na face, tinha problemas motores grandes, e eu, psicanalista, fiquei amarrado porque não dá para fazer psicanálise com autista, né? Então eu recorri a uma amiga de São Paulo, da USP, para que ela me passasse alguns elementos
instrumentos de reforço, punição, de como eu poderia lidar a nível comportamental com esse menino. E aí, nesse momento, eu recebo um artigo dos Estados Unidos, de uma amiga minha, da Universidade de Kent, em Ohio, onde ela fala sobre os neurônios espelho, né? Que são células cerebrais, que são neurônios, que se ativam quando uma pessoa executa um movimento ou observa outra pessoa realizando o mesmo movimento. Esse artigo me interessou muito, eu conversei com duas das pessoas que estavam fazendo esse estudo e era só um caminho, era só um movimento que eu ganhei de uma colega e percebi, né, que as funções das células espelho são muito importantes para a compreensão da ação, da intenção de outras pessoas, em todos nós, né? E são parte fundamental do desenvolvimento infantil, né? As crianças imitam, as crianças repetem, né? As crianças com um desenvolvimento suficientemente normal, elas imitam gesto, imitam movimento, imitam a mãe, imitam o avô, a risada do avô, né? E faz com que nós, pequenas crianças, a gente possa refletir sobre o outro, sobre o que o outro está fazendo, a linguagem, a imitação e o aprendizado, a cultura, né? A cultura familiar principalmente. E aí eu desenvolvi, junto com essa colega americana, um trabalho comportamental, onde eu comecei a fazer dentro da sala, dentro da clínica, um trabalho contrário ao que a criança fazia comigo. Então, eu tinha esse menino que ficava o tempo todo se movimentando e eu comecei a fazer a mesma coisa que ele fazia, né? Então, ele tinha estereotipia, eu ficava na frente dele fazendo estereotipia, às vezes ele grunhia, eu grunhia junto, até que um momento ele parou, ficou me olhando. Foi a primeira vez que eu ganhei um olhar dele, uma coisa que me emocionou muito. E aí ele começou a levantar o braço, eu levantava o braço. Aí ele abaixava o braço, eu abaixava o braço. Aí ele fazia outro som, eu fazia um som. E isto nos aproximou de uma maneira muito forte. E aí eu coloquei no trabalho dele um amigo homem, fonoaudiólogo, o Jarbas de Campinas, nem sei se ele ainda vive, para que o Jarbas começasse a fazer o que eu fazia. Então, lá no consultório do Jarbas, o Jarbas começou a fazer esses ensaios de imitação, o menino ficou repetindo, e aí o Jarbas começou a fazer sons, e ele começou a repetir sons. Depois de 1 ano e meio, a gente tinha uma melhora impressionante nesse menino, e a família muito emocionada e tal, e aí eu comecei a trazer os pais para ensiná-los a fazer isso dentro de casa. Muitas vezes eu trouxe os pais, irmãos, a funcionária da casa, a empregada que existia, e comecei a treiná-los dentro da minha clínica a fazer esse trabalho simplista, mas que me trouxe a condição de ajudar uma criança. Tá? Então, como ativar as células de espelho em crianças especiais, principalmente no TEA? Então, nas crianças, principalmente no TEA, existe uma falha do sistema neurônio-espelho, do sistema da célula espelho. Dependendo do espectro, nível 1, nível 2, nível 3,
crianças com TEA têm dificuldade para se expressar, compreender, imitar, fazer um movimento assertivo com algum brinquedo, com alguma boneca. Eu recebi uma menina também. E existem estudos e autores que associam o mau funcionamento das células espelho a sintomas de transtornos psiquiátricos outros, inclusive a esquizofrenia. E nessa época eu fazia um trabalho em Diadema com o Dr. Di Loreto, com adolescentes psicóticos. E lá eu pedi licença para a equipe que se eu poderia começar a trabalhar com aqueles adolescentes psicóticos, esquizofrênicos, com esse trabalho das células espelho. E aí a equipe toda se interessou e a gente foi escolhendo esse paciente, aquele paciente, os mais graves, que não tinham muito para onde ir e ficavam lá internados, e a gente começou a ter respostas muito boas. Né? A imagem refletida no espelho ajuda, em alguns casos, a própria criança fazer o processo imitativo. Né? Então, a gente começou a fazer um trabalho e com uma pedagoga, colocando estes que já estavam passando comigo por esse trabalho no espelho. Então, ele fazia um movimento no espelho, só que o espelho não esperava, o espelho fazia junto, aí ele fazia outro, aí ele ficava de costas, e aí não via o espelho, e se virava. E aí a gente começou a perceber que a gente poderia dar uma pequena autonomia nesse processo aí que a gente estava usando para psicóticos e autistas. Né? A gente descobriu também, com esse pessoal de Ohio, que surge um estudo na neurologia dizendo que crianças com TEA têm 67% a mais de neurônios que as outras crianças. Então, lembrando aquele slide tão bonito aí das estradas, o Dr. Chato postou, vocês imaginam uma quantidade maior de neurônios que não se encontram para fazer ligação nenhuma, sinapse nenhuma, são desperdiçados, né? Mas as causas genéticas, mais as causas ambientais, mais tudo isso que foi falado aqui hoje. Bom, assim, mesmo sem tantas informações atuais como vocês têm hoje, né, sobre os neurônios de espelho, eu iniciei o trabalho com 3 crianças, um autista severo, um autista moderado e uma menina com síndrome de Rett. Acho que vocês já viram, conhecem, não sei se aqui tem. Não. E de imediato começaram a surgir reações surpreendentes, como forçar alguns sons e movimentos. A gente começou a perceber que a imitação fazia com que a criança forçasse um som, forçasse repetir a palavra que a gente tinha dito, principalmente a fono, né? Movimentos do corpo que começaram a ser controlados quando esse processo de imitação começou a ser feito. E depois a gente começou a perceber que esses movimentos começaram a ser propositais, autônomos, né? Isso ao longo aí de 12 anos, tá bom, gente? Eu tinha uma menina com síndrome de Rett, que ela tinha um mutismo seletivo. Ela não falava com ninguém e
de repente ela começou a falar comigo. E falando comigo, eu falava meu nome, ela falava meu nome, eu falava o nome dela, ela falava o nome dela, e ela só emitia sons para mim. Em casa não, com a fono não, a gente tinha uma pessoa, a gente não tinha terapeuta ocupacional naquela época, então a gente tinha uma fisioterapeuta que nos ajudava aí a fazer coordenação de movimentos para essas crianças. E essa menina começou a me olhar no olho, e à medida que eu também fazia os movimentos com as mãos, que a síndrome de Rett faz essa estereotipia, ela começou a parar. Quando eu parava, ela parava. E aí eu chamei os pais, contei o que estava acontecendo e pedi para eles licença para eu treiná-los um final de semana a integrar isso com essa menina. Tá? Alice, ela se chama. E eles começaram a fazer em casa, e a Alice começou a se comunicar verbalmente com a mãe, com o pai e com uma irmã mais velha, uma irmã de 16 anos, ela tinha 7. E isso foi surpreendente, eu comecei a escrever sobre isso, levei isso para a Unicamp, discuti com os colegas, enfim, mas a gente nunca conseguia aprofundar isso, porque a literatura sobre células de espelho é muito vaga, ela é muito complicada, né? As afirmações dos diversos estudiosos são contraditórias às vezes. Né? Tá. Esse fenômeno apareceu também nos outros 2 pacientes que eu usei aí para fazer minha tese, e mesmo naquele severo, naquele com espectro nível 3, ele também começou a responder isso. Esse trabalho eu usei para supervisionar a equipe da Fernanda na época. Eu supervisionava uma clínica em São Paulo chamada Clínica Fênix, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que era uma clínica para autistas, e a gente começou então a compartilhar todo esse trabalho. Tá? Dessa experiência pessoal, eu comecei a escrever minha tese de mestrado, onde eu coloquei o outro lado do meu trabalho. Eu comecei a perceber o sofrimento extremo dos pais e dos outros filhos, quando havia irmãos, em relação à convivência com o transtorno do espectro autista. Aí eu tive mais pacientes, tive muitos pacientes, e no meio do caminho eu tive a surpresa de um menino com nível 3, severo. Os pais começaram a trabalhar em casa e ele começou a melhorar. Ele começou a andar, começou a fazer na mesa do almoço o mesmo movimento dos pais. E aí eu recebo a notícia que os pais se separaram. Aí eu fui conversar com um deles. O pai começou a ficar extremamente angustiado com a melhora do filho, pensando que aquilo era o máximo que o filho iria conseguir. E depois? E na adolescência? E quando a gente morrer? E ele se separou da família, ele não se separou só da esposa, se separou do filho, da filha e da esposa. E comecei a perceber que alguns pais começaram a fazer uma depressão leve. Gente, é esquisito eu falar isso para vocês aí, mas uma depressão leve que era coincidente com a melhora do filho, um transtorno. E
Um dos pais começou a beber, ficou alcoolista. Uma das mães teve que receber um auxílio psiquiátrico, inclusive eu tive que recomendar ao psiquiatra dela uma internação na Clínica Santa Fé, em Itapira. E aí eu comecei a me assustar com isso, né? Por que esse bem está trazendo tanto mal? Bom, existe no Julian Guerra, no livro dele, existe uma citação de Alfred Dussen. Há uma importância muito grande dos desejos e esperanças dos pais em relação aos seus filhos. Todo mundo quer a cura, todo mundo quer uma melhora, todo mundo quer aquele remédio que ainda não existe, né? A esse respeito, sua atitude será completamente diferente dependendo de como a criança que nasce foi desejada por ambos os pais, por um deles sozinho, contra a vontade de ambos ou de um dos dois. E as expectativas dos pais podem ver-se frustradas quando a criança aparece com um aspecto físico diferente, às vezes logo no nascimento, logo um mês depois a gente começa a ver que tem alguma coisa estranha, né? Seus dotes intelectuais prejudicados, não está aprendendo, não está falando, não está movimentando, não brinca lá os cubos que puseram na frente dele, ou a qualidade de suas atitudes e comportamento. Essa frustração incentiva a busca por respostas e instruções como conviver e ajudar num transtorno do espectro autista. Mas a minha experiência, a experiência do neuropediatra que estava comigo, da pessoa lá que fazia a educação física, fazia um pouco do que uma profissional da área pudesse fazer, essa coisa começou a mexer muito com a gente. E aí eu decidi que eu iria começar a atender as famílias, mas com a instrução psicanalítica. E comecei a chamar os pais, às vezes individualmente, às vezes o casal, mesmo aqueles que tinham se afastado, e entender o sofrimento. Então, o sofrimento mais terrível era como vai ser quando a gente morrer, se ele ficar vivo. Eu rezo para que ele morra antes de mim, e me dizia uma mãe assim, chorando, emocionada, porque como vai ser? Eu não posso deixar de herança para alguém, não sei se ele vai ser cuidado, né? Bom, e aí, quando nesse trabalho que eu fiz durante bastante tempo, eu comecei a perceber que algum aspecto da cura, diferente daquela mãe maravilhosa que você trouxe aqui, algum aspecto de melhora, algum aspecto da cura, piorava a ansiedade dos pais. Porque e agora? Puxa, ele já faz isso, e agora? E qual é o próximo movimento? E como fazer? E aí eu percebi nas falas deles, no sofrimento deles, que a melhora, um passo de melhora na criança autista gerava mais ansiedade de como ia ser depois, de como ia ser a vida depois deles e da criança. Tá? Então, a família vai ter, durante esse processo, né, aparecimento de problemas diversos, né? Então, às vezes, para eu trabalhar com a família, a mãe deixava um trabalho que ela tinha, um trabalho até mal remunerado, mas era o trabalho dela, para ficar em casa, para ficar praticando, junto com os outros filhos, quando tinha, e ela via que alguma coisa melhorava. Ela escutou o primeiro som da boca de uma criança nível 3.
E ela voltava para mim, me contando aí o sucesso dela, chorando, que eu pensava que era de uma emoção por ter visto uma aparente possibilidade de cura, e depois eu percebi que era um choro depressivo. E ela começava a me falar: e agora? Nós só temos isso. E agora? Nós vamos ter mais? Dificuldades de desempenhar os novos papéis parentais. Quando a criança muda, eles também mudam, né? Eu tive alguns autistas que apanhavam muito em casa, do pai, da mãe, por não entender a dinâmica complicada que é esse transtorno e a mudança, né? A mudança que gerava neles: agora eu preciso parar de bater, agora eu preciso fazer uma coisa melhor, agora eu preciso produzir uma coisa melhor. Sintomas físicos dos pais: insônia, cefaleia, apatia, dificuldades para expressar a decepção, a culpa, a raiva, o medo da angústia. A gente não tinha essas informações que hoje nós temos. Então, quando se falou que a síndrome de Rett vinha de uma coisa genética da mãe, vocês imaginam o que isso gerava, né? Gerava culpa, gerava: nossa, eu criei uma menina doente, eu gerei uma menina doente por causa da minha genética. A necessidade de buscar ajuda, acolhimento e orientação, resistência de aceitar o diagnóstico e muitas vezes os tratamentos, comum aumentar as brigas do casal, né? Porque isso desaloja todo o afeto possível, né? Ou todo o afeto dentro de casa é concentrado na criança. E às vezes eles começam a se perder. Eles param de se olhar, eles param de namorar, eles param de fazer programas juntos, né? Dificuldades para aceitar a situação, principalmente quando aí a questão intelectual aparece. E aí eu tenho um filho que não vai conseguir ser igual nem ao irmão, nem a ninguém. Necessidade de aumentar a atenção aos outros filhos, né? Uma coisa que a gente percebeu é que, à medida que os pais começavam a fazer um trabalho de ajuda dentro de casa, um trabalho terapêutico, eles iam deixando os outros filhos de lado. E aí a gente mostrava que todos precisam de tudo, não é? O que aumentava a frequência de cuidado dentro de casa. Cuidar significa esse afeto, essa entrega para uma criança qualquer, né? de acolhimento, né? Principalmente em situações de crise. Afeto é aquilo que se vive na presença, às vezes irritação, impotência e raiva. Toda família normal vive afetivamente. E o que é o afeto? O afeto é baseado no apego, no amor, / medo de perder. Então, às vezes, a família mais afetiva do mundo é aquela que a gente escuta os gritos todo dia dentro de casa, porque aquele filho normal está pegando comida com a mão, e aí alguém grita por medo de que ele não se eduque. Aquela menina de 14 anos chega para o pai e fala: pai, hoje eu vou dormir na casa da Letícia. E aí o pai grita com ela: vamos para dormir na casa da Letícia. Ele nem perguntou, ele nem conversou. Por quê? Porque ele sentiu um medo, inconscientemente, um medo. Ela vai dormir lá, elas vão fazer o quê? Será que são lésbicas? Será que vão fumar maconha? O medo de perder é a base do afeto. Isso para uma família suficientemente normal. Aí nós temos uma família com síndrome de Down. Aí nós temos uma família com TEA.
Aí nós temos uma família com cadeirante. O medo de perder se multiplica. E aí existe, muitas vezes, a intolerância a alguns sintomas, a alguns comportamentos que a criança tem. Né? Bom, os professores, nessa época, posso mais 10 minutos? Nessa época eu fui convidado pelo governador de Brasília, Cristóvão Buarque, a fazer o primeiro projeto de colocar uma criança autista nas escolas de Brasília, que são oficiais. E fui para lá, primeiro conversei com os pais, depois com os professores e depois com a classe, onde essa criança ia ser introduzida aí. E foi tudo muito bem. Cada 3 meses eu ia lá, aí coloquei uma segunda criança numa outra classe, numa outra série, e aí eu comecei a perceber o sofrimento dos professores, que naquela época não se levava um cuidador junto como se leva hoje, né, nesses processos de inclusão, e o sofrimento dos professores vendo aquela criança e se sentindo impotentes com o que fazer, e com o risco, inclusive, de fazer um burnout, que é um estresse elevado aí à máxima potência. Muitos professores e profissionais que lidam com crianças com alguma deficiência, principalmente o autismo, eles procuram ajuda, procuram uma psicoterapia, procuram uma ajuda psiquiátrica, ou muitas vezes as instituições mesmas oferecem essa ajuda. Eu fiz um trabalho lá no AMA de São Paulo, Associação de Amigos Autistas, onde a gente combinou que a gente ia dedicar um pouco de dinheiro para a gente colocar os profissionais em atendimento, para evitar isso que aparentemente a gente não percebe, mas existe. Bom, hoje eu explico para os pais que a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. Esses dias apareceu aí no TikTok uma mágica, vocês chegaram a ver? Uma mágica para curar o autismo. Era um monte de ervas que você punha junto com conhaque. E essa criança era tomando que é bebida. Bom, isso eu pensei, já viram, né, sobre os níveis e quais são as condutas e tratamentos. Inclusão escolar. Isso tem que estar no plano de todo mundo que pensa em autismo. Terapias, ABA, terapia ocupacional, fono, o neuropediatra, talvez o psiquiatra da infância que vai poder conversar com o neuropediatra sobre alguma medicação, informações constantes e massivas à população em geral. A gente fez muita campanha nesses dias 2 de abril aí, todos, para as pessoas prestarem atenção, para as pessoas respeitarem, conseguindo estacionamento especial nos supermercados, em alguns outros lugares, mas se entra um autista num restaurante ou num supermercado mesmo, agitado, cheio de estereotipia, as pessoas se afastam. Acho que vocês já viram isso muitas vezes. E informar as famílias do TEA os sucessos conseguidos no trabalho terapêutico. Olha, são
muito elegantes, mas indestrutíveis, tornam o trabalho dos jovens seguro e autônomo. Os funcionários se sentem bem aqui na Pizza Out, em Monza, na Itália, a primeira pizzaria da Europa que emprega exclusivamente pessoas com transtorno do espectro autista. A Pizza Out foi fundada por Nico Acâmpora. Meu filho é um jovem com autismo. Quando recebemos o diagnóstico, não somos um desafio. Você sabe que o seu filho não terá um futuro fácil, todos sabem que será difícil. Em uma noite acordei minha esposa e disse: Stefani, deveríamos criar um restaurante administrado por jovens com autismo. Minha esposa me olhou e disse: Nico, dorme que você não sabe nem cozinhar um ovo. E ali começou essa aventura. Em 2021, a primeira pizza saiu do forno da Pizza Out. Hoje, 41 pessoas com transtorno do espectro autista trabalham nos 2 restaurantes da rede. Lorenzo faz parte da equipe. Pizza Out mudou muito a minha vida. Antes estava num centro para pessoas com deficiência. Foi um grande passo. No início tive um longo período de experiência de 2 anos, 24 meses, porque eu não estava disposto a lidar com os clientes como estou agora. Agora mudei muito. Ele me contou que no centro sofria tanto que um dia, durante uma refeição, pegou um garfo e feriu a cabeça. Muitas pessoas com autismo vivem momentos de automutilação quando estão sob estresse. Ele é um garçom excelente, um homem excelente. O restaurante tem mais de 300 reservas para hoje. Tanta correria pode ser algo desafiador para pessoas com transtorno do espectro autista, que podem ter dificuldade em compreender emoções, mudanças de humor e expressões faciais. Devido à grande diversidade de sintomas e níveis dentro do autismo, o termo espectro foi incorporado ao nome. Processos estruturados e rotinas claras ajudam. Há uma estrutura para facilitar que os jovens trabalhem de maneira autônoma e segura. Isso melhora também a eficiência. O restaurante é adaptado às necessidades dos funcionários. Caminhos livres para as mesas, isolamento acústico e apenas 3 cores nas paredes. Com o trabalho, Lorenzo ganhou autoconfiança. Para mim, ter autismo é uma coisa linda, porque você tem habilidades que uma pessoa normal não tem. E, portanto, eu sou feliz tendo autismo e não me envergonho disso. E quando o Lorenzo anota os pedidos, ele mostra seu dom especial. Poderia me dizer a data de nascimento dele? 19 de julho de 2022. 19 de julho de 2022, uma terça-feira. Na cozinha, os pizzaiolos trabalham sob a coordenação de Matteo. Um forno especialmente projetado com esteira garante que as pizzas não queimem. Mesmo assim, o trabalho pode ser estressante. Posso respirar um pouco aliviado depois de terminar os pedidos. Ultimamente temos feito tantas pizzas que isso me enlouquece. Beatrice, Daniele, Alessandro, todos eles sofriam bullying. O trabalho na Pizza Out os ajudou a construir um futuro e a inspirar outros jovens com TIA. Se sentiu bem? Centenas de pais entram em contato comigo na busca de um emprego para seus filhos. Quero trabalhar aqui. Esse é um sonho que você pode realizar. O restaurante também é um local de conscientização. Na Itália, há 600 mil pessoas com autismo. Nasce uma criança com autismo entre cada 77. Mas não há nada para nossos filhos. Tem 41 funcionários e quando eu os contrato, pagando impostos, eles pagam as aposentadorias de vocês. Vocês entendem a revolução? As pessoas vêm ao restaurante para apoiar o projeto e voltam por causa da pizza. Pizza Out, um modelo de negócio
rentável e saboroso que traz alegria tanto para clientes quanto para funcionários. Bom, acho que vocês já viram esse vídeo, né? Mas aqui, nos anos 80, 83, a gente fez um projeto junto ao McDonald's de que eles poderiam levar uma criança autista já tendo trabalhado e sendo bem em termos de estereotipia, comportamento, e conseguimos isso em duas redes de supermercados. A experiência foi muito boa, mas, de novo, eu peço que vocês atentem ao seguinte: os colegas de trabalho do sujeito que estava lá começaram a ficar mal, porque às vezes eles queriam conversar alguma coisa e o menino autista não respondia. E começou a haver um estresse, o que gerou na rede toda uma preocupação em voltar a incluir autistas dentro da rede. Hoje eu faço um trabalho de bastidores aí com os nossos empresários. Eu fui até o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, pedi que eles reavaliassem um pouco as leis para que a gente pudesse fazer inclusão no trabalho de autistas, mas sem aquele compromisso muito rígido das leis trabalhistas. Então, isso está sob estudo. Eu devo, daqui 2 semanas, voltar lá para fazer uma reunião com o presidente. E, se isso acontecer, então a gente vai tentar fazer uma divulgação. Então, gente, olha, a minha preocupação em trazer isso para vocês hoje não é fácil essa vida. É muito difícil, às vezes, a gente imaginar que meu filho vai morrer depois de mim. E aí? Como vai ser? Nem toda família tem condição econômica de pagar psiquiatra, psicólogo. Nós temos aí a Unimed abrindo espaço, parece que outra rede aí da Ana está abrindo espaço, mas é fila, como alguém falou, né? Tem uma fila de espera, e enquanto essa fila não anda, a gente tem que tratar, né? Instituições aqui como a CESA, como outras que existem aí no país, mas lembrando sempre que a gente tem que dedicar uma atenção a mais, um acolhimento a mais afetivo para os pais e para os irmãos, tá bom? Então, obrigado pela atenção. Agradecemos ao doutor Capelato a oportunidade. Nesse momento convidamos a senhora Renata Lobo Catuso, Relações Institucionais da CESA, Capoava, para realizar a entrega de uma lembrança ao doutor Ivan Capelato. Em nome da CESA, queremos expressar a nossa profunda gratidão a todos que participaram do primeiro encontro falando sobre autismo. Foi um momento de aprendizado, troca de experiências
e, acima de tudo, de acolhimento e respeito à causa do autismo. Agradecemos imensamente aos palestrantes, aos profissionais, especialistas que compartilharam seus conhecimentos de forma generosa e sensível, contribuindo para ampliar a compreensão sobre o transtorno do espectro autista. A cada história contada, a cada informação compartilhada, fortalecendo ainda mais nossa missão de promover a inclusão e o entendimento. Nosso caminho e reconhecimento também se estende às famílias aqui presentes, aos cuidadores, aos professores, aos profissionais da saúde e a todos que estiveram presentes, tornando esse encontro ainda mais especial. A participação de cada um de vocês e o envolvimento reforçam a importância de construirmos juntos uma sociedade mais consciente, empática e inclusiva. A pergunta que queremos ouvir: gostaram? Sim! Tá baixo, hein? Gostaram ou não? Sim! Bom, esse foi apenas o primeiro encontro falando sobre o autismo. O segundo encontro já está programado e gostaria que reservassem a agenda das senhoras e dos senhores para o dia 14 de junho. Em breve, a CESA Capoava, através das suas mídias sociais e digitais, irá realizar a divulgação. Seguimos comprometidos com a causa e motivados a ampliar cada vez mais nosso espaço de diálogo e acolhimento. O nosso muito obrigado a todos pela presença e pela paciência. Fica com Deus e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado.